Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ter algumas reflexões nesta palavra nesta noite. Quem achou, diga amém. O está lendo, os irmãos acompanhem com vossos olhos. Amém? Capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão vendo pela internet aí o que está acontecendo na Igreja Católica. O cisma, mudanças na Igreja Católica. Muitos padres estão descontentes com o papado, com o novo Papa Francisco, por ele pedir e ele apoiar a maçonaria, o homossexualismo. E alguns padres estão pedindo que troque de Papa, porque esse já não serve mais para a Igreja Católica. O Papa Francisco enviou uma carta agora, a última carta em maio, que ele quer realmente um líder mundial. Um líder mundial. Nós sabemos, somos sabedores, que nós estamos nos últimos dias da igreja. Nos últimos dias da igreja. Nós sabemos que Satanás, seus demônios, eles já sabem que já foi decretado, sentenciado ao lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele já sabe que não tem mais jeito para ele. E o final dele, como já disse, é o lago de fogo. E aqueles que não professam o nome de Jesus, aqueles que não cultuam, não adoram de fato e de verdade o nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que o diabo está trabalhando dia após dia, noite após noite, para deter a igreja, deter você, a sua família. Nós sabemos que o diabo está investindo pesadamente contra as famílias, nas redes sociais, pela televisão, pela internet. Agora a última agora foi aquele Burger King, todo mundo está sabendo, que colocando criança para fazer noticiário, propaganda de homossexuais.
pervertendo as famílias. Eu não quero saber se a pessoa é homossexual ou não, mas o que eu quero saber e que eu luto contra é que essas pessoas não têm liberdade na minha casa. Esses programas não têm liberdade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mas eu quero trazer para os irmãos a notícia dos céus. Jesus está voltando, está às portas. Mas o texto que nós lemos hoje é um texto que fala de dois tipos de pessoas, ou dois tipos de classes dentro da igreja: os loucos e os prudentes, as loucas e as prudentes. As loucas são 5, prudentes são 5. E o Espírito Santo está trabalhando para mudar esse placar. O Espírito Santo não aceita pessoas loucas na sua casa. Ou elas mudam de time, ou elas mudam de lado, ou elas vão para o inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O que significa loucura na Bíblia? Insensatez, perda de controle, pessoas emocionalmente destruídas. Só que essa parábola, das demais parábolas que existem na Bíblia, essa é uma parábola que muitas vezes é difícil até de explicar, até de se pregar ela, porque ela não é somente uma parábola para os nossos dias ou os dias de Jesus, mas também para uma parábola escatológica que aponta o arrebatamento da igreja, aponta a bodas do Cordeiro, aponta o casamento da igreja com Cristo Jesus, um símbolo, aponta para isso. E como já antes eu tenho falado aos irmãos, dois tipos de pessoas na igreja: as loucas e as prudentes. E eu te pergunto nesta noite, todas elas eram virgens ou não? Eram virgens. Virgem na Bíblia significa o quê? Pureza. Pureza. A noiva que casa virgem, a pessoa que casa virgem, ela é parabenizada pela Bíblia ou pelo próprio Deus, porque significa pureza, casou virgem. E Deus, Jesus, Ele vai casar com a noiva chamada igreja, pura e imaculada, como o apóstolo Paulo diz, pura e imaculada, sem mancha, sem ruga, é a noiva de Cristo. Eu estou dizendo a noiva moralmente e espiritualmente pura, que não se contamina com os ídolos da vida, com as comidas da vida, com as coisas que estão acontecendo neste mundo. A noiva de Cristo é diferente. A noiva de Cristo, ela tem de ser prudente e carregar em suas mãos não somente as lâmpadas, mas também o azeite em outra vasilha. Mas o que significa loucas? Porque nós sabemos que a Bíblia, até a Bíblia chama Deus de louco. Existe a loucura, dois tipos de loucura na Bíblia: a loucura dos homens e a loucura de Deus. Você sabe qual é a loucura de Deus? Que os homens não aceitam. Lázaro, se Jesus quiser salvar ele, se ele arrepender, ele é salvo. É loucura de Deus. Pastor, Lázaro matou a família, Lázaro fez isso, Lázaro fez aquilo, é um assassino. É isso que eu quero dizer aos irmãos. É loucura para os homens Deus salvar um assassino, um bandido, um homicida. É loucura. É loucura para o homem Deus salvar uma mulher que já dormiu com vários homens, até com o seu próprio marido muitas vezes, e você fala, ela não é digna de salvação, mas Jesus salva ela. Deus quer ela com ele. E nós falamos, não é assim que eu penso, mas é assim que a Bíblia diz. Pode o meu pecado ser negro, Deus se transforma ele como a lã branca, como a neve branca. É loucura. Para você é loucura, mas para Deus não é loucura. Os homens cometem loucura. A Bíblia diz que a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus
é bênção para nós. Deus, Ele tem uma loucura em salvar sua família, em mudar sua circunstância. Deus é louco. Essa loucura de Deus eu não compreendo, nem você compreende, se você não for espiritualmente ligado a Ele. Só compreende as loucuras de Deus quem é ligado ao próprio Deus, quem tem comunhão com Ele, entende que pela fé eu posso passar, eu posso transportar a minha vida e ser diferente perante Deus. Não é loucura. Alguns não estão dizendo aí que nunca houve a arca de Noé? Não estão dizendo aí os cientistas que ninguém passou pelo mar vermelho em seco? Não estão dizendo que não foi Deus que soprou sobre o mar vermelho e abriu? Estão dizendo que veio um vento de tal lugar, de tal região e bateu ali e não foi obra de Deus? Mas para mim é obra de Deus. Para você que é um evangélico, que é um homem, que é uma mulher de Deus, que é sensato, você tem de saber que tudo que acontece na Bíblia, Deus falou, eu acredito. Por mais que seja loucura para a ciência, mas eu acredito. Se a Bíblia falasse que um lambari engoliu o profeta Jonas, eu acreditaria. Por quê? Porque Deus falou. Pastor, mas um lambari é pequeno, mas eu acredito. Porque Deus, se falasse dessa forma, eu acredito. Porque a Bíblia diz que nada para Deus é impossível. As loucuras de Deus. Mas essas mulheres eram virgens. Que pecado elas tinham? Que pecado essas donzelas, essas moças? Qual pecado elas tinham? Nenhum pecado elas tinham. Elas roubavam? Não. Elas eram assassinas? Não. Elas mataram? Não. Elas não mataram. Somente a Bíblia diz que elas eram o quê? Loucas. Loucas. Você sabe por que o povo de Deus peregrinou 40 anos no deserto? Porque o povo de Deus cometeu loucura. E uma das loucuras que eles cometeram foi o quê? Blasfemar, falar mal contra o Deus de Israel, falar mal contra aquilo que Deus colocou na boca deles, e eles falaram mal. Loucura que faz você caminhar muito mais além daquilo que você não deveria caminhar. Toma cuidado. Muitas vezes você canta bem, fala bem, prega bem, e muitas vezes você na igreja até profetiza, mas você muitas vezes por Deus é chamado de louco, porque você blasfema, você fala mal contra Deus, você murmura contra Deus. Isso é loucura diante de Deus, é loucura diante do Senhor. Quando um crente ele mente, é uma loucura. Ele canta, ele prega, ele dá testemunho, ele é avivado na igreja, mas ele mente, a mentira do gasto, a mentira para não ser demitido do serviço, ele mente, e tudo isso é loucura para Deus. Por que nós somos loucos? Por que a igreja, ela se comete loucura? Por que a Bíblia diz que nós devemos esperar Jesus? E porque essas mulheres não esperaram um noivo. Essas mulheres que não são as noivas, elas faziam parte de uma comissão, da comitiva do noivo. Elas iam entrar para ser, como diz aqui, a comitiva do noivo, a testemunha, vamos dizer assim, nos nossos dias. E elas deveriam levar, e elas levaram a sua botija. 5 levaram botija de azeite sobrando, e outras 5 não levaram. E a Bíblia diz que essas mulheres não estavam todas esperando Jesus, esperando o noivo, mas todas elas dormiram todas elas. Se nós observarmos a caminhada da igreja ao longo dos tempos, a igreja teve época que ela dormiu no som da negligência, e muitos irmãos continuam dormindo no som da negligência, da omissão. E muitas vezes eu durmo, você dorme, mas tem momentos que nós devemos acordar para Deus. Deus muitas vezes nos sacode e fala: meu filho, acorda. Jesus fez isso com os discípulos que estavam com ele orando no monte. Quando de repente Jesus estava orando e chegou nos seus amigos, Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo. Acorda, faz vigília comigo, me ajuda em oração. Mas eles continuavam dormindo, porque a hora de Jesus era chegada. E muitas vezes nós estamos dormindo no som da negligência, da insensatez, da dúvida.
Hoje, o que mais se ouve na igreja, o que se mais ouve nesse país, o que se mais ouve na boca dos evangélicos é dizer: Jesus não virá. Hoje o que mais ouve hoje na internet é pastor dizendo: Jesus vai vir daqui 50 ou 20 anos. Ninguém sabe a hora, nem o momento que ele virá. Ninguém sabe. Alguns até falam que ele mesmo disse: nem o pai, nem eu não sei, nem o filho sabe, somente o pai. Jesus falou isso quando estava na terra, mas ele sabe o dia da sua volta agora. Ele é Deus. E nós estamos vivendo vida de negligência. E a Bíblia fala: quem é negligente é louco, não é prudente. A Bíblia manda nós sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. Mas o que a igreja precisa mesmo é ser prudente nesses últimos dias. E hoje eu quero dizer aos irmãos: aonde você está? Com as loucas ou com as prudentes? Aonde você está? Ou onde você quer estar? Com as loucas ou com as prudentes? Aonde? Porque para estar com as prudentes, você tem que fazer duas coisas essenciais que em Tessalonicenses manda, capítulo 1, versículo 9 e 10: servir a Deus e esperar Jesus. Se você é prudente, você deve servir a Deus. O que é servir a Deus? É trabalhar para Jesus. E o que a igreja não está fazendo, essa igreja que não está fazendo, nós não estamos fazendo é evangelização. Nós não estamos fazendo a obra missionária. Nós não estamos jejuando. Nós não estamos pregando a palavra como deveria pregar. Jesus está olhando para nós dizendo: vocês são loucos. Eu não matei, eu não roubei, eu não assaltei um banco, eu não adulterei, eu não prostituí, mas eu sou louco para Deus quando eu não sirvo a Ele, quando eu não sirvo segundo a sua palavra. E nós dizemos muito bem aqui sempre, que trabalhar para Deus, você ganha melhor. E Deus, Ele olha para você e Ele sabe o seu coração, que é negligente e não está trabalhando para Ele. E ai de você, e ai de mim, se não trabalhar para o Senhor. Porque não adianta nada esperar a volta de Jesus e não trabalhar para Ele. Não adianta nada esperar a volta de Jesus e não trabalhar para Cristo. Ele mandou uma ordem imperativa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós estamos na fila das loucas, será? Será que nós estamos na fila das loucas? Na classe das loucas? Porque não servimos a Deus. E devemos servir a Deus e ao mesmo tempo esperar a volta de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, disse, os anjos disseram: olha, por que vocês olharam para cima? Por que nós olhamos para cima? Por que a igreja olha para cima? Nós estamos dizendo não olhar com um olhar físico, mas com um olhar de esperança, que é do alto que vem a nossa redenção. E o mesmo Jesus que subiu é o mesmo que a Bíblia diz que vai descer. O anjo falou aos irmãos: varões galileus, por que olhais para cima? O mesmo Jesus que subiu, um dia ele voltará. As prudente é diferente. Crente prudente, ele é diferente. Crente prudente não vai pela internet. Crente prudente não vai tomar partido de pastores que falam mal de outros pastores. Não, não. Crente prudente não vai nessa. Crente prudente, ele ora, ele clama, ele sabe resolver o assunto, ele sabe honrar a Deus com a sua vida na igreja, com o seu trabalho na igreja, esperando Jesus, trabalhando. Nós sabemos que a Bíblia, ela mostra homens que foram imprudentes, homens que foram loucos na Bíblia. Davi, ele cometeu loucura quando ele viu que Israel estava crescendo em suas mãos.
Davi, ele quis fazer o recenseamento do povo. Se naquela época, se existisse o BGE, era o IBGE que ia fazer o recenseamento do povo. Mas ele chamou o IBGE daquela época, vamos dizer assim, e chamou dizendo: olha, vamos contar o povo, vamos contar. Mas que pecado que tem contar o número dos irmãos da igreja? Qual é o pecado que Davi cometeu ao fazer o recenseamento, numerar o povo? Qual foi o pecado? Foi o orgulho. E Deus disse: Davi, você cometeu uma loucura, você foi louco, e ele foi punido pela sua loucura. Jacó, da mesma forma. Jacó, quando ele trabalhou para o seu sogro Labão, ou Lambão, não sei, mas aquele homem trabalhou 14 anos sem receber salário do seu sogro. E ele disse: eu não vou ficar mais na casa do meu sogro Labão, eu vou sair, vou pegar minhas mulheres e vou dar fora daqui, meus empregados, meus escravos, vou pegar meus bois, minhas ovelhas, tudo que eu tenho. E diz a Bíblia que Jacó saiu de madrugada, bem cedinho, e deu o pé. Mas isso que aconteceu? Quando Labão viu que tudo que estava acontecendo, pegou seus filhos e foi atrás de Jacó. E ele disse: Jacó, por que tu fizeste assim? Eu queria, porque você não avisou que ia embora? Porque eu queria beijar minhas filhas e beijar meus netos, despedir. Você, Jacó, procedeu loucamente. Loucamente. São as coisas que nós fazemos na igreja e cometemos loucura dentro da igreja. Antigamente, para sair da igreja, o irmão pedia permissão ao pastor da igreja: pastor, eu vou visitar uma igreja, pastor, eu vou a tal lugar, pastor, me abençoa, pastor, faz isto, pastor, pastora. E nós muitas vezes somos acometidos por alguma desgraça, por causa de loucuras, que não é um pecado de assassinato, não é um pecado de roubo, mas é um pecado da desobediência. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes nós desobedecemos o pastor da igreja? São loucuras. São loucuras que nós cometemos. E essas mulheres cometeram algumas loucuras. E uma delas também que elas cometeram foi não levar azeite suficiente para passar a noite, para esperar o noivo. Eu vou perguntar aos irmãos: você tem azeite suficiente? Você tem azeite suficiente? A igreja tem azeite suficiente para esperar a volta de Jesus? Nós temos azeite para esperar, mesmo nas tribulações da vida, mesmo nas angústias, nas enfermidades, nós temos azeite suficiente para esperar a volta de Jesus? Tudo pode faltar na sua vida. Pode faltar o louvor, pode faltar o dedo, pode faltar cair da cadeira e quebrar as costas, pode faltar. Pode faltar muita coisa. O que não pode faltar na sua casa é o quê? O azeite. O que não pode faltar na sua vida é o azeite. Se nós lembramos do profeta Eliseu, ele perguntou à mulher: o que você tem em casa? Ela disse o quê? Somente uma botija de... Eu só tenho somente uma botija de azeite. E muitos irmãos já não têm mais nem a botija e nem o azeite em casa. Nós estamos perdendo o azeite. E a Bíblia nos revela que o azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. E eu fico triste por saber que pastores hoje são consagrados na igreja, e muitos falam que isso não é mais critério para consagrar obreiros, pessoas a obreiros, a trabalhador do evangelho na igreja, nomeados como diáconos, evangelistas, presbíteros e pastores. Não é mais necessário ser batizado, falar em línguas estranhas. Eu quero dizer, igreja, isso é mentira do diabo.
Isto é um dom que Deus vai dar e quer dar para a igreja, que todos venham falar em línguas estranhas. Se não fosse assim, no tempo de Pentecostes, a Bíblia diz que aqueles irmãos que estavam orando, todos eles, todos receberam o poder de falar em línguas estranhas, porque o azeite havia nos irmãos. Quem desceu naquela época? Quem encheu aqueles irmãos? Quem foi que fez um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em qual eles estavam reunidos? Quem era que estava ali? Quem era que chegou ali? O azeite de Deus, o Espírito Santo, chegou naquelas pessoas. Eu quero dizer aos irmãos, por mais que você não creia no batismo com o Espírito Santo, por mais que você não dê valor a isto, isso está na Bíblia. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Não é como antigamente, não. Antigamente todos falavam em línguas estranhas. Quando alguém não falava, logo era levado ao círculo de oração, ou culto de oração de um obreiro que se jejuava e orava para impor as mãos sobre os irmãos, e eles eram batizados no Espírito Santo. Não tinha esse negócio de imitação, não. Não tinha esse negócio de mentira, não. Tudo era do alto para baixo. O que Deus fazia realmente era o que Deus queria. E os irmãos naquela época, 20 a 30 anos atrás, eles eram cheios e tinham dons espirituais. E hoje Deus, Ele olha para a igreja e Ele vê que a igreja tem duas turmas.